Muito bem, o Conselho Constitucional declarou a nulidade dos atos relativos aos empréstimos contraídos pela MAMI, Proíndicos e das garantias soberanas. Apontou basicamente aquilo que foi também escrito e deliberado no acórdão relativamente à Ematua, a violação da constitucionalidade, naquilo que compete à usurpação de competências da Assembleia da República, a violação dos limites orçamentais e o incumprimento da Lei 1/2013, que é a lei do ex-staff, que estabelece que qualquer despesa do Estado, ela, ao ser feita, deve estar inscrita no Orçamento do Estado. A principal pergunta é: quais são as consequências legais deste acórdão do Conselho Constitucional? Ora bem, as consequências legais, antes de poder dizer, na minha opinião, quais são as consequências legais, há aqui uma questão de fundo que tem que ser analisada. Exato. E que tem a ver com as competências do Conselho Constitucional. O artigo 244 da Constituição diz claramente quais são as competências do Conselho Constitucional. E diz que, número 1, a linha A, apreciar e declarar a inconstitucionalidade das leis e a ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado. Dirimir conflitos de competências entre órgãos de soberania e verificar previamente a constitucionalidade dos referendos. Ora bem, em nenhuma destas linhas e em mais nenhuma linha que está regulada na Constituição aparece a possibilidade do Tribunal Constitucional fiscalizar os atos executivos, os atos de despesa, os atos administrativos do Governo. Portanto, no meu entender, o Conselho Constitucional não tem competência para analisar esta questão no ponto de vista de que isto não é um ato normativo e não é uma ilegalidade que tenha a ver com a Constituição ou inconstitucionalidade. Quanto muito, todos os acórdãos do Conselho Constitucional deveriam terminar nunca dizendo declara a nulidade de um ato, mas sim declara a inconstitucionalidade de um ato. É uma situação bastante... O Dr. Rodrigo Rocha lembra que no acordo em relação à dívida de Ematum, o Conselho Constitucional colocou da mesma forma. É um copy-paste. É um copy-paste. Inclusive a frase, a expressão é igual. Isso quer dizer que, não concordando com a forma, não devia ser nulidade, mas inconstitucionalidade, o que isso quer dizer? O Conselho Constitucional falhou? O Conselho Constitucional tomou uma decisão que nos termos da Constituição, não tem competência para o fazer. Quem poderia declarar a nulidade deste ato enquanto ato de despesa seria o Tribunal Administrativo naquilo que seria a fiscalização da conta do Estado. E teria bastante cabimento e jurisdição para analisar esta situação, porque é que nós estamos a ver, qual é a grande questão? Temos a ver com o facto de ter sido prevista um determinado nível de garantias, um determinado montante de garantias constitucionais que o Estado poderia dar para se financiar e que, neste caso, estas garantias excederam aquilo que a Assembleia da República tinha autorizado. Não é um ato legislativo, não é um ato normativo. E isso é os atos que o Conselho Constitucional deveria fazer. Os outros atos competem apenas e tão só ao Tribunal Administrativo, que não foi tido nem achado neste caso em concreto. Exato. Mas, de qualquer forma, Rodrigo Rocha, as deliberações do Conselho Constitucional, elas são soberanas, e não têm recurso. São irrecorríveis, são finais. Portanto, só podemos discutir daqui para frente. Daí que eu fazia a pergunta inicial: quais são as consequências? Que era a mesma questão que levantávamos em relação à deliberação sobre a dívida de Ematum. O que acontece a seguir? Se são nulas, e pressupondo que esta decisão vai ser cumprida, porque tem que ser cumprida, independentemente das questões que analisámos previamente, o que acontece é que não pode o Estado pagar qualquer encargo que tenha a ver com estas dívidas. Portanto, o Estado moçambicano fica impedido de usar qualquer meio, qualquer procedimento de pagamento que tenha a ver com estas dívidas. Já não podia fazê-lo relativamente à Ematum e agora não pode fazer relativamente às outras duas entidades que foram financiadas com recurso a este género de mecanismos financeiros. Portanto, neste momento, os montantes que deveriam ser pagos pelo Estado moçambicano, é ilegal que o façam. Consequência óbvia, o Estado moçambicano teve um ganho hipotético, digamos assim. Portanto, alguém tem que se responsabilizar por esse pagamento. Mas o Dr. Rodrigo Rocha lembra que na decisão, na deliberação, no acordo de Ematum, mesmo depois desse acordo ter sido tornado público, ter saído, o Estado continuou a pagar.
Porque, aqui a grande questão é que o país tem compromissos internacionais. E junto desses compromissos internacionais tem de o pagar. Portanto, há um acordo constitucional que se restringe a Moçambique, mas há compromissos que têm a ver com outras jurisdições. Na Inglaterra, na Rússia, no caso da dívida de Ematum. A grande questão aqui é como é que o Estado moçambicano fica. Escrevia o antigo Procurador-Geral da República que há o risco de Moçambique sofrer bloqueios no acesso ao financiamento internacional. Claro. Que é este dilema. Como é que o país gera este acordo que diz respeito à sua jurisdição, mas tem compromissos internacionais que, caso não os resolva, teremos problemas. A situação é bastante delicada. Porquê? Porque já depois desta situação, estas dívidas foram inscritas na Conta Geral do Estado. E foram inscritas por um governo posterior, inclusivamente. Portanto, estas dívidas foram inclusivamente negociadas por um governo posterior ao governo que efetivamente contraiu estas dívidas. O que é que acontece? Obviamente que Moçambique não pode chegar a uma situação de ser visto como Estado caloteiro, onde usa os seus próprios tribunais para impedir de assumir os compromissos que assumiu lá por fora. Efetivamente, legalmente, neste momento a dívida não pode ser paga. Neste momento, a dívida é uma dívida que não pode ser desembolsado qualquer valor do Orçamento de Estado para fazer o pagamento da dívida. Porquê? Porque ela é declarada nula. Ilegalmente é declarada nula, não é? Portanto, esse é mais um artifício. O que é que acontece? O que acontece é que quem contraiu a dívida, sabendo agora que a sua posição extravasava aquilo que estava na lei, é pessoalmente responsável pelas dívidas que efetivamente foram contraídas. Mas esses agentes são responsáveis aqui dentro. Este acórdão, o Moçambique não pode levar no pleito, na pletagem internacional e colocá-los e dizer, olha, o Estado moçambicano, o seu Conselho Constitucional, que é um órgão soberano, declarou estas dívidas nulas e, portanto, não vamos pagar. Este acordo não tem mérito ao nível de outras jurisdições. A grande questão é, como país, excluindo a responsabilização que se deve fazer às pessoas, mas como país, será que os riscos não são mais elevados ao não pagar? Repare uma coisa, ninguém diz que não tem que pagar, algum pagamento tem que ser feito. Exato. Só que esse pagamento não pode ser refletido na conta e no Orçamento Geral do Estado. O que significa que, ainda que o Estado pague, vai pagar em substituição de alguém e terá direito de regresso sobre esse alguém, porque é uma dívida que não pode aparecer nas suas contas como tendo sido pagas, porque o Conselho Constitucional, mais uma vez digo, ilegalmente, inconstitucionalmente, porque não tem essa competência constitucional, disse que estas dívidas eram ilegais. Portanto, criou-se aqui sim um certo embaraço jurídico. Eu acredito que haverá possibilidade para várias opiniões, há de haver opiniões divergentes da minha, de outros juristas. Portanto, há pano para mangas aqui, há muito espaço para debate daqui em diante, mas o certo é que a dívida tem que ser paga, vai ser paga, não pode ser refletida no Orçamento de Estado, ou seja, não pode ser com base em receita gerada no Orçamento de Estado ou não pode ser paga com base em valores que estejam... Mas o único instrumento do Estado para fazer pagamentos, despesa, receita, é o Orçamento de Estado. Repare, vamos ver em Maxime como é que isto poderia ser operacionalizado. Eu tenho uma dívida... Eu, como Estado, tenho uma dívida perante o Estado Boaventura Município, mas esta dívida não pode ser paga por mim, tem que ser paga por, vamos imaginar, por outra pessoa, por um cidadão A. O que eu faço é ir buscar o dinheiro ao cidadão A e entregar ao Estado Boaventura Município. É esta a operação que tem que acontecer, porque legalmente o Estado não pode dizer eu vou tirar dinheiro do meu bolso, dos rendimentos que eu gerei, com base no Orçamento de Estado aprovado, e vou-lhe pagar, estando a violar agora um acórdão do Conselho Constitucional. Isso não pode acontecer, tem que ser feito, obviamente canalizado pelo Estado, mas indo ser buscar a outras receitas, porque não pode ser uma obrigação do Estado perante o nosso Orçamento de Estado e perante agora a nulidade declarada por este acórdão. Muito bem, Rodrigo Rocha, vamos em direto por Skype ao encontro de Adriano Novunga, que está na organização que dirige o Fórum de Monitoria Orçamental, a organização de que faz parte a Moete, que solicitou, que fez o pedido de declaração de inconstitucionalidade das dívidas da MAM e Ematum, especialmente da Conta Geral do Estado de 2015. Adriano Novunga, é uma vitória para vocês esta deliberação do Conselho Constitucional? Absolutamente. Esta é uma vitória. Foi uma ação
muito difícil, num contexto bastante difícil. Se recordar, nós fomos inúmeras vezes vilipendiados, chamados todo tipo de nomes, por pessoas que estavam no governo e por alguns que ainda... What's happening now? Mas eu consigo ouvi-la perfeitamente. Sim, pode continuar o seu raciocínio, doutor Nvunga. Pois, eu dizia, nós como sociedade civil fomos inúmeras vezes vilipendiados por pessoas que estavam no governo na altura e por alguns que ainda continuam no governo, chamando-nos de vendepátrias, chamando-nos de agentes da mão externa, quando nós dizíamos claramente que estas dívidas tenham sido contraídas à margem da Constituição, à margem das regras da legalidade e do Estado de Direito moçambicano, e por isso deviam ser declaradas nulas. Portanto, obtivemos a primeira vitória com a declaração de nulidade da dívida e garantia da Ematum, e agora veio esta declaração de nulidade das dívidas e garantias a Proíndicos e MAM. Esta é uma vitória da sociedade civil, é uma vitória do povo moçambicano contra aqueles que, usando o poder do Estado, tudo fizeram para que os moçambicanos ficassem implicados, moçambicanos ficassem endividados em negócios obscuros. Enquanto celebramos hoje, fazemos-lo com reserva. Fazemos-lo com reserva. E a razão por que fazemos isso com reserva é porque, se recordar, em finais do ano passado, se declarou nulidade à dívida da Ematum e a respectiva garantia, mas em clara violação da lei. Em clara violação da lei, o governo tem estado a fazer pagamentos no quadro da reestruturação que fez. Inúmeras vezes viemos a público dizer que as decisões, os acórdãos do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório por parte de qualquer cidadão e pelo governo. Portanto, tendo sido declarada nula a dívida e a garantia da Ematum, não era possível que o governo, dentro da legalidade, fizesse qualquer tipo de pagamento. Mas o próprio Conselho Constitucional permitiu que assim fosse. Permitiu que dinheiro público fosse utilizado para pagar uma dívida que o próprio Conselho Constitucional tinha declarado como sendo nulo. Olha, se levarmos isto para esta realidade de hoje, dissemos que esta é uma vitória do povo moçambicano, é uma vitória da democracia, é uma vitória da legalidade e do constitucionalismo moçambicano. Mas fazemos-lo com reserva, porque não há garantias de que o próprio Conselho Constitucional vai assegurar que o Estado moçambicano cumpra. Porque cabe ao Conselho Constitucional assegurar que o governo de Moçambique cumpra com aquilo que é a decisão tomada pelo Conselho Constitucional, neste caso, que é a declaração de nulidade. Exato. Adriano Nvunga, mantém a vossa posição, as organizações civis que fazem parte do Fórum de Monitoria Orçamental, mantém a posição de que as autoridades moçambicanas não devem pagar nenhuma destas três dívidas, considerando os compromissos internacionais que o país assumiu, considerando a hipótese de bloqueio que o país pode ter no acesso às várias fontes de financiamento. Quando falamos de bloqueio, não é bloqueio só do endividamento público, portanto do Estado, mas também endividamento do setor privado a nível internacional, uma vez que com isto o país todo é que fica prejudicado. A minha questão é, estava aqui a discutir com o Dr. Rocha, há uma decisão que diz respeito à jurisdição moçambicana, que está clara, mas como é que ficam os compromissos internacionais? Como é que ficam os investidores de boa-fé internacionais que meteram dinheiro para fazer um negócio normal, como ocorre em todo o mundo? Não pagamos, assumindo que o país pode correr riscos de bloqueio no acesso ao financiamento internacional.
não haverá bloqueio absolutamente nenhum. Esta decisão, este acórdão do Conselho Constitucional está a colocar as coisas onde devem estar. É legalidade aqui. Ora, as leis de Moçambique e as leis orçamentais são claras. Aquele agente que age em nome do Estado infringe a lei orçamental, a responsabilidade é sua. Neste caso, aquelas pessoas que estavam no uso do poder do Estado contraíram à margem da Constituição estas dívidas. Essas pessoas existem, parte delas estão detidas hoje, devem ser julgadas, os seus bens confiscados para serem canalizados para o ressarcimento das pessoas junto de quem contraíram esta dívida. Então, o que o Estado moçambicano fez hoje, através do Conselho Constitucional, foi repor a legalidade, foi repor a justiça, retirando, desobrigando o povo moçambicano de pagar algo que não conhece. Portanto, o Conselho Constitucional tomou a decisão correta. Daí para frente, são os procedimentos legais que, obviamente, vão ser pleitados nos tribunais da jurisdição correta. Aí, o Estado moçambicano vai se fazer presente, vai mostrar que estes instrumentos que obrigavam o Estado moçambicano são ilegais, mas há um conjunto de moçambicanos que agiram em nome do Estado. Essas pessoas vão ser responsabilizadas. Nota aqui no CIPO que parte deste endividamento foi contraído também infringindo as regras dos próprios bancos que contribuíram. Os próprios bancos internacionais devem ser responsabilizados. São parte do círculo deste aqui que queriam defraudar o povo moçambicano. Então, este é um grupo bastante localizável, bastante conhecido, que vai ser responsabilizado. Ou seja, os nacionais e os internacionais, junto no fórum adequado do tribunal, vão ser responsabilizados. Adriano Vunga, muito obrigado por esta sua intervenção, mesmo no calor da deliberação tomada esta tarde, quer dizer, tornada pública esta tarde pelo Conselho Constitucional. Muito obrigado por esta intervenção, Adriano Vunga. Rodrigo Rocha, continuamos. O Estado moçambicano continua a pagar e nós vimos que depois do acordo no Conselho Constitucional, a seguir, houve uma fatura dos bancos que foi paga pelas autoridades moçambicanas. Do ponto de vista legal e interno, o que isto implica em termos de consequências legais? A partir do momento que o Conselho Constitucional declara nulos todos os atos relativos a estas dívidas, está a dizer que elas não devem ser pagas aqui internamente, mas elas estão a ser pagas por via do orçamento. Que consequências legais é que isto pode ter? Se elas forem pagas, obviamente, há um incumprimento legislativo e um incumprimento do normativo estabelecido por um órgão de tutela jurisdicional. A minha questão é, o que é que estava a ser pago nesses montantes? Era dívidas da Ematul ou era dívidas da Proíndice e da MAM? Portanto, enquanto não souber o que é que estava a ser feito, porque das dívidas da Proíndice e da MAM, só desde o dia 8 de maio é que existe essa nulidade. Passou quase um ano, não me lembro quando é que saiu o outro, mas já foi há bastante tempo, que foi declarado nulo as dívidas da Ematum, que foi o primeiro. Portanto, esse pagamento não deveria estar a ocorrer. Se foi, existe a responsabilidade de quem fez um pagamento sem haver o cabal levantamento, digamos assim, de uma proibição, ou a menos que, tendo sido inscrito no Orçamento de Estado, isto é uma questão que também os moçambicanos têm que perceber, a partir do momento em que foi inscrito no Orçamento do Estado e que foi aprovado esse Orçamento de Estado a posteriori pela Assembleia da República, aí passaram a ser dívidas legalizadas. Houve aquele movimento de legalização das dívidas, que houve contestação e etc, mas que foi efetivamente depois inscrito num orçamento orçamento seguinte, portanto, depois de 2015, 16, 17 é a seguir. Portanto, se está a ser pago no âmbito dessa inscrição orçamental, nem este orçamento vai alterar, nem esta decisão do Conselho Constitucional vai alterar... Não altera, ainda que o Conselho Constitucional tenha declarado nulos as dívidas de todos os atos. Repare, aquilo que diz é dívidas
conferidas pelo Governo em 2013 e 2014. Mas se elas agora foram inscritas novamente, porquê? Qual é a base legal que, mais uma vez, erradamente o Conselho Constitucional foi buscar? Foi analisar o ato administrativo pelo qual foram contraídas estas dívidas. Ao contrário do que a Constituição diz, que só pode fiscalizar os atos, portanto, a inconstitucionalidade de leis ou a ilegalidade de atos normativos. E que não é nenhum destes casos. Nós estamos a falar de um ato executivo. Uma coisa é fazer leis, uma coisa é fazer disposições ministeriais que têm ordens de comportamento, outra coisa é dizer eu vou comprar não sei quê. Isto é um ato administrativo. E estes atos não podem ser questionados pelo Conselho Constitucional. Mas, havendo esta discussão, neste momento, aquilo que pode acontecer é, se as dívidas estiverem inscritas como tendo sido renovadas e aprovadas pela Assembleia da República, têm que ser pagas, mesmo que seja pelo Orçamento de Estado. Portanto, o processo, só para esclarecer, o processo de legalização que houve e que foi liderado pela bancada da Frelimo, no caso, depois de 2015, 2017, 2016 e 2017, ele legitima o pagamento da dívida. É isso que está a dizer. A partir daí, a partir do momento que estas dívidas são inscritas no orçamento, a partir daí, este acórdão já não impede que a dívida seja paga, de qualquer forma. Na minha opinião, permite que sejam feitos os pagamentos. Agora, não permite é que esse valor tenha de sair necessariamente do erário do Estado. Ou seja, é aquele mecanismo que eu referi há bocado, vai ter que se ir buscar a quem efetivamente contraiu a dívida e que é pessoalmente responsável, e o Estado vai canalizar esse montante para os credores. Rodrigo Rocha, muito obrigado por dar aqui a sua opinião sobre este acórdão do Conselho Constitucional. Mas vai haver muito mais opiniões e até divergentes desta. Certeza, e amanhã mesmo aqui no Noite Informativa continuaremos a discutir este tema.